Vamos buscar essa fé que a gente tem dentro do coração, dentro de nós. E nós vamos pedindo aos guardiões que nesse instante possa tecer uma proteção intensa, iluminada, fortalecedora em cada um dos nossos lares. Que eles possam nos ajudar nesse momento, nesse sentimento que tivemos. Da nossa irmã Ana Cláudia, que toda a proteção possa ir para ela. E que nesse instante possamos buscar a nossa união com Luiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, todos os espíritos que estudam junto conosco, para que assim possamos termos uma tarde de estudo com muita expansão do nosso cardíaco, com muita expansão da nossa consciência, para que seja de paz essa tarde, de fraternidade e de muita esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Parece que a maioria de nós está mesmo no terceiro estágio. Jesus sabia que seria assim. Por isso recomendou perdão o tempo todo. Inclusive que perdoássemos 70 vezes 7. E como acrescentou Chico Xavier, 70 vezes 7 o mesmo erro. Ai, meu Deus, 70 vezes 7 o mesmo erro. É muito aprendizado. O É mesmo verdade. erro. O mesmo erro. É que a gente não muda. A gente muda, Eu às tô vezes, o número do perdida. RG. Tu tá perdida? Vamos se achar. Tá nas perguntas. Capítulo 14. Não, depois do É. 14. Entrevista. Entrevista. A entrevista. Entrevista. E a gente está depois daquela pergunta grandona. Pode explicar sobre essa cadeia de excelência? A gente fez. E aí veio a próxima. Parece que a maioria de nós está mesmo no terceiro estágio. Achou? Achou? Não, Oxi. Isaurinha, já está no livro. é o livro. Vai na página 297. Ah, então é esse, achei. Eu estou aqui mesmo. Achou? Achei. Obrigada. O nosso é 382. Não. Ah, não, livro é uma coisa. Perdoar é mesmo se libertar? Libertarmos da prisão que nós mesmos construímos para nós. Vivemos quase todos gastando um dilatado volume de energia para manter a opinião negativa que temos acerca de uma pessoa, instituição, ideia ou assunto. É verdade. A gente gasta Perdemos nossas energias, né? muito tempo com coisa inútil que a gente poderia estar fazendo, Uhum. né? A gente podia estar Você dando fica- risada. Mas se você ficar pensando só naquilo lá, você está dispersando toda a sua energia. E às vezes a outra pessoa, a outra coisa, não está nem, Tá nem aí. Tá nem aí. Imagina. Tá nem nem lembra. preocupada, nem lembra. Fora a vibração que você cria em torno de si mesmo, né? Pois é. Sim. E o Tempo tal do gasto. cordão. É aí onde que a gente fala, a gente está alimentando o cordão. Eu estou falando assim, Cordão. como a gente perde tempo, né, com coisas inúteis, né? É verdade. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas que burrice, meu Deus, de novo. Por Eu isso que me eu falo, pego de quando a vez em gente quando nisso. Por isso que assim, quando eu falo que a gente tem que fazer o exercício das 24 horas, só tenho 24 horas. Se Pedrão me 36. chamar em 24 horas, o que que eu vou fazer? É nesse sentido. A gente perde tanto tempo com inutilidade que a gente nem para.
Mas ontem, quando eu falei do perdão, que você ainda comentou, porque assim, na maioria das vezes, que eu quis dizer assim, a gente faz as coisas, procura fazer o certo, mas às vezes pode fazer de alguma forma que machuque alguma pessoa. Eu acho que se eu tivesse num leito de morte, era nesse sentido. Eu iria falar, eu procurei fazer o melhor na minha vida para todo mundo, mas se em algum momento eu atropelei, falei alguma coisa, fiz alguma coisa que te desgostei, me perdoa nesse sentido, entendeu? Porque eu acho que durante ao longo do tempo eu vou me desculpando com todo mundo, mas sempre na hora H, no finalzinho, eu acho que deve passar isso na cabeça de quem está num leito de morte. Eu acho que sim. A pessoa fica muito introspectiva, né? Penso eu. Não sei, não. Eu acho que ela está pensando mais nas oportunidades que perdeu na vida. Ah, Acho que vai de pessoa para pessoa, Eu né? quero crer que meu pai estava nesse processo de trabalhar o que aconteceu com ele, porque ele estava, assim, muitas vezes bem introspectivo. Eu penso Eu nisso. tenho uma amiga minha que o marido dela entrou para fazer uma cirurgia que corria um risco grande. Eles diziam que ele podia realmente desencarnar na sala cirúrgica. E ela falou que eles ficaram passando o momento inteiro relembrando da vida, dos bons momentos, das alegrias, daquilo que eles, sabe, dos nascimentos dos filhos. Então, assim, acho que vai de pessoa para pessoa, cada um, né? Tanto que, assim, quando ela foi pro enterro, ela falou assim, eu me despedi, porque a gente estava lembrando de coisas E ele bonitas que a gente... morreu na Ele cirurgia? morreu, ele morreu, Ah, ele morreu, né? Então, assim, eles se despediram, acho que é da pessoa, não é verdade? Então, não sei. Vamos lá. Não conseguindo a proteção da benevolência e nem da indulgência, sentimos-nos ofendidos por alguém ou por algo não ser como gostaríamos que fosse. Formamos, assim, um parecer, um julgamento e passamos décadas mantendo esse ponto de vista sem abertura para revisá-lo. Para nós que conhecemos as verdades espirituais e estamos em longo curso de aprimoramento, semelhante teia vibratória da mágoa torna-se uma exaustiva sobrecarga perante a vida. É uma escolha. E é verdade, a gente não faz revisão, não. Isso chama-se preconceito. A gente coloca, né? Uma ideia pré-concebida e vai. Ela é assim mesmo. Essa pessoa é assim mesmo. Então, Ah, não vou nem escutar o que ela está falando, que não dá para entender, não dá para não tem diálogo. ter atenção para aquilo que ela fala. Só que a pessoa mudou. Ou na vez que ela falou aquilo para você, ela não estava num bom dia, né? é, E aí você fica com um preconceito. aquilo, Só escuta daquele jeito. A pessoa até pode falar diferente, mas o que soa para você ainda é com aquele resquício. E já assim, fez o às vezes a julgamento. pessoa pode ser daquele jeito mesmo, mas é a pessoa. E o que você tem que ver com isso? Mas assim, uma vez eu já li alguma coisa sobre isso daqui e eu fiquei pensando, a gente devia aprender a qualquer pessoa que a gente encontrar, mesmo que a gente conheça ela de longa data, é, tratar a pessoa como se a gente nunca tivesse visto, sem preconceito nenhum, porque ela pode ter mudado de um dia para o outro, né? Como pode não, mas Sim. E o que fazer para nos libertar? não, ficou. Eu li todo. Tá. E o que fazer para nos libertar? Perdoar parece uma arte. Se você pensar bem, perdoar é a arte de aceitar. Significa entender que tudo acontece por uma razão que impulsiona o progresso, mesmo nas mais indignas e cruéis situações. Tá bom. eu queria que você explicasse essas indignas situações. Se você pensar bem, perdoar é a arte de aceitar. Significa entender
que tudo acontece por uma razão que impulsiona o progresso, mesmo nas mais indignas e cruéis situações. Eu fiquei Mesmo, pensando, eu não consegui trazer um exemplo para isso. mesmo nas cruéis e indignas, mesmo aquilo que te doa te traz o progresso. Você vai andar. Aquele que passou vai andar. É assim que eu vejo. Na realidade, assim, os absurdos que a gente vê acontecendo no planeta agora de maldade, é, a gente precisa aceitar, porque tudo isso que a gente está vendo está servindo para ensinar alguma coisa a alguém. Alguma coisa, é. Faz parte da Serve para o vida. nosso progresso ou serve para o progresso do planeta no De todo, todo? Todos. No de todos. todo, né? O nosso progresso. Quanto que a gente não se transformou vendo tanta Barbaridade. barbaridade acontecendo no planeta? É. Quanto que a gente não está vibrando por essas pessoas porque a gente acha que isso é uma coisa completamente fora de sentido? A gente não fazia isso antes. Então, isso ensinou para a gente essa coisa. Para aquelas pessoas, é outra coisa. Entendeu? Para cada um É um cada um exemplinho, tem um ensinamento diferente. um exemplinho assim, que eu acho que encaixa. A gente, há muito tempo, a gente fazia coleta de lixo limpo. Então, era muito pouco no começo. Mas quando começou a aparecer todas essas coisas e o pessoal começou a pensar direitinho as enchentes, desmoronamento, um monte de coisa, agora a gente está assim, precisando ter 2 dias de lixo limpo, porque está todo mundo. Todo Eu mundo acho que isso sendo foi um progresso. Eu vejo nisso, porque eu senti isso aqui no condomínio. Então a gente comprou mais 2 latões para que possa ter tudo isso, porque é na quinta-feira só que passa, né, o lixo limpo. Então a gente aumentou o saco de lixo, aumentamos 2 latões, mas o bom é a consciência disso. E também nós tínhamos a coleta do resíduo de óleo que você usa de fritura. Você não via quase nada alguém colocar lá. Agora, eu acho que isso, todas as barbaridades que andaram acontecendo, as tragédias, tudo, despertou muita gente. E é É para o isso nosso aí. progresso, É isso aí. não E, é? Isso é verdade e mesmo. aí, assim, A reciclagem aqui no prédio também está demais. E aqui Mas são é 2 essa blocos enormes, consciência. então, sabe, tá ocupando um quartinho quase que todo, Mas isso é só muito para eu me bom isso. mesmo. Isso é recordo, bom. quando o Guilherme nasceu, o Sérgio, como engenheiro, ele falou assim: ele vai ter uma cadeirinha. Não era obrigatório. Mas ele foi a primeira coisa que ele comprou foi a cadeirinha para o Gabriel, o Guilherme, É. poder andar. E ele tinha que andar de cadeirinha nos carros que tinha da família. Então tinha assim, era uma cadeirinha, mas tinha que passar por carro do meu pai, tinha que passar por carro do meu Sim, sogro. Quem andasse tinha que andar de cadeirinha. Não podia andar com o Guilherme se não estivesse na cadeirinha. Não era obrigatório. Hoje em dia é uma obrigação, né? É uma lei. Mas por quê? Porque ele, como engenheiro, ele tinha esse fator. Então, é esse fator do progresso, entendeu? Mesmo que traga toda essa dor, essas coisas todas, sim. né? Mas há um lado. Um A lado gente bom. não sofre porque Deus, vamos deixar essa turma sofrer. Não, a gente sofre porque a gente escolheu mesmo, Alguma coisa, né? né? E a gente precisa evoluir. E aí a gente É. escolheu a dor. Mas não é porque Deus é. Bora, hoje esses anjos vão sofrer. Não. Às vezes nos sentimos impotentes diante desse tema. Como ter mais compreensão e aceitação para com as pessoas com as quais não conseguimos ser benevolentes nem indulgentes. Que sugestão nos daria? Escreva uma carta para cada uma delas. Digam tudo o que gostariam de lhe dizer. Reclamem, falem do mal que lhes causaram, mas digam também que desejam mudar e comecem a descrever como querem vê-los e senti-los. Escrevam cada uma das cartas em épocas diferentes. Se tiverem uma foto da pessoa, olhem para ela, relembre os instantes de dor
E, caso tenham momentos de afeto, resgatem-nos. Após escreverem as cartas, orem, pense em Jesus, abraçando-vos com terno amor. Você vê que ele não falou para enviar carta, né? Ele não fala. Não, Senão ia ser o contrário depois. vai continuar. Mas Aí é tinha que que tirar quando você escreve, serve como um desabafo, Você né? desabafa. É. Alívio de pressão, né? Uhum. Sim. Verdade. Minha mãe falava isso para a gente escrever quando a gente tivesse com alguma coisa mal resolvida com alguém, muito tempo atrás, ela falava isso: escreve, põe tudo num papel, desabafa e depois você rasga tudo e joga fora. Pronto, ela não falava para queimar, ela falava rasga e joga fora. Não, não precisa enviar, mas você já pôs para fora todo o seu Pôs para sentimento. fora. É. E é assim que quando você está escrevendo, você vai começar. Será que é isso mesmo que eu quero falar? Será que é certo isso aqui? Não, não, não vou mudar. Não é tão grande assim. Não foi tão um absurdo. Você já desistiu. Aí ele fala assim: simples assim, experimente. E depois entregamos a carta? Não, não. Não. Quando já tiverem escrito todas as cartas que gostariam, vão para um lugar na natureza, acendam uma pequena fogueira e coloquem-nas uma a uma. É o encerramento do ciclo. É a figura simbólica da transformação. É o queimar. Hum. Bora escrever carta. Vamos se ensinar. Pega um caderno universitário daquele lá Não, de você 400 folhas. 200, isso. 400 folhas, Sérgio. Escreve 400 cartas. Nossa Senhora. Frente e verso. Frente e verso. Frente e verso. E depois de tudo isso, ficamos livres? Ficarão caso se mantiverem no patamar mais elevado da cadeia de excelência da caridade, sendo sempre benevolentes com todos, jamais insinuando ou se referindo a qualquer um deles com ironia, deboche, raiva ou descaridade. É algo como virar uma página na vida. Deixa eu fazer uma Pode falar. fala. Não, fala você, termina. Eu falei assim, a gente precisa aprender a virar a página da vida, né? E às vezes a gente fica com aquela página, aquele ranço. Isso. Amassada, mas você tá lá, E às vezes continua com também, ela. quando você pensa que você vai virar a página, acontece alguma coisa que você não vira. Aí você fala, Mas, bom, passou, mas acabou, virar. agora eu vou virar. Não vira. Mas espera aí. Não dá Virar a certo. página não Acontece outra depende do outro. coisinha. Virar a página não depende do outro. Mas então, mas a Nossa. gente quer virar. Mas aí a outra pessoa não colabora. Não depende da outra pessoa. Teda, escreve, queima, acaba. Se você quer virar a página, você vira. Mas o próximo precisa colaborar. Não! Não precisa! Porque senão você não está aceitando ele. Não perdoou coisa alguma. Tem que ser Não. 400 páginas. Olha, eu te perdoo, mas vê se você muda, porque senão eu não vou te perdoar. Olha, mas ajuda, né? Eu vou perdoar, mas dá uma maneirada na situação. Eu te perdoo, mas ó, passa do outro lado da calçada. É isso aí. Ai, Leda, Então. só tu, Leda, só tu. O outro não ajuda. Deixa eu fazer uma Leda. pergunta em relação ao perdão. Por exemplo, pessoas que lá atrás, como eu comentei, né, que eu me magoei muito, me iludi muito, pessoas que passaram pela minha vida e que me desgostaram. Essas pessoas já não fazem parte dos meus pensamentos. Isso não é um perdão? Eu não Não, penso mais nas pessoas, não penso mais. Já, é um esquecimento. É esquecimento, Isso. mas não é perdão. mas se eu não vibro negativamente para ela, eu não essa forma de perdoar, eu não preciso dizer para ela, eu te perdoo. Sumiu Não. da minha vida, da minha mente. Não está perdoado? Não, você aceita Do você aceita coração. o que elas fizeram para você? Naquele momento, não. Mas eu não fiquei me Agora Mas você não- aceita? penso mais nisso. Já passou, já faz tanto tempo. O que me machucou foi lá atrás. Agora eu já passei por isso. Vamos lá. Mas assim, ó, vou fazer uma pergunta
Vem cá e Vai. responde o que eu estou perguntando. Você aceita o que eles fizeram para vocês? Para Se fosse você? fazer hoje novamente comigo, da É, mesma situação, eu não aceitaria. você não Não perdoou. Aliás, nem eu, nem vocês aceitariam. Entendeu? Quer dizer, então, no sentido de que eu não fico pensando, então eu não perdoei? Não. Escreve a carta. Escreve a Uma vez eu carta. Esqueceu. perguntei para o Sérgio, mas eu não lembro mais da pessoa, lembra? Então. Aí ele falou, você não lembra? Você está falando agora, É então isso você aí. ainda lembra. Você Então lembra tem que das pegar a coisas que as brochura. pessoas fizeram. Senão você não Tem que estaria pegar a nem brochura. comentando. Ele Eu falou, sou Vocês vocês. estão com a página amassada ainda. É isso aí. O livro está Amarelada. marcado. Sempre que se abre o livro, abre na mesma página. Ó, já outra foi, né? coisa, compra caneta colorida. Para cada um põe uma cor. Vibra, pelo amor de Jesus. Comprar um caderno universitário, uma brochura de 400 folhas. Eu Olha, aceito. é o que a gente precisa compreender que não é o esquecimento por falta de reavivar aquilo na memória que significa que a gente trabalhou aquilo dentro da gente. Uhum. Porque assim, se eu lembrar daquilo e lembrar com pesar, eu não perdoei. Se eu não aceito aquilo que a pessoa falou, eu não perdoei. E perdoar não é desse mundo ainda, gente. E assim, se eu começo, né, começo a contar e começa a vir aquele mal-estar, aquela tristeza, aquele choro, aquela coisa lá toda, é porque tá tudo lá. Não perdoou. E assim, o perdão é aquilo que eles estavam falando, né? A gente tem fases, né? É, é a libertação, é a nossa libertação, muitas vezes. Porque às vezes o outro nem lembra mais, nem sabe o que fez. Mas isso tá dentro da Às gente. vezes nem percebeu o que fez. A maior Olha, parte das vezes. mas os meus filhos falam para mim assim, olha, quem bateu não lembra, mas quem apanhou lembra. É verdade. Eles falam, olha, quem bate não lembra, mas quem apanhou lembra sim, Não, é esquece. verdade. Por quê? Porque essa história de você também esquecer, quem perdoa esquece. Não, não é. A gente não tem amnésia. É isso aí. É, Na realidade, não esqueceu. Se está falando ainda, se está lembrando, não perdoou, não esqueceu, está a lá frase lembrando. certa não é quem perdoa esquece, é quem perdoa aceita. Aceita. Porque esquecer você não vai esquecer. Não é amnésia, né? Você não vai É, esquecer. não vai deixar de lembrar, né? Quando você força, você lembra do caso, né? Pronto. Agora, se você já não lembrar com aquela tristeza, com aquela amargura, aquele sentimento, já é uma grande coisa. Você já andou, sabe? Se você já consegue dar risada, né? Fala assim, meu Deus do céu, aquela coisa. Por que eles pedem para escrever? Porque a gente escrevendo, a gente vai prestar atenção, vai formar as frases, vai Vai colocar organizar o vai pensamento. organizar o pensamento. E aí a gente vai falar assim, nossa, que besteira, que tempo perdido. Olha, não tô com esse tempo não para perder isso daqui. Aquilo já apaga, né? Agora, se você fica, não, mas olha, foi assim, assim, assado, aquilo. Aí você quer o quê? Você quer esquecer? Você quer aceitar? Não, você quer dar o troco. E você vai pro troco. Porque nós somos terrível. Não vai me dizer que a gente não é do rancinho. Sumiram, nem vejo mais essas pessoas na minha vida. Não, você já pensou? Ó, Olha como você está fazendo. Você está perdoado ainda, entendeu? Solange, me Já explica uma coisa. desapareceram, sumiram. Se elas aparecerem agora, Olha, eu vou que- contar para você. Eu vou falar assim muito brevemente, se eu conseguir. O namorado antes do meu marido, mas eu sofri tanto, tanto, tanto por ele, vocês não têm noção, era um colega de turma da faculdade. Eu chorava no banco da igreja toda tarde, porque eu não podia chorar na minha casa. E eu já encontrei com ele num churrasco de faculdade, que até quase me criou um problema com meu marido, que eu estava de costas, ele chegou me abraçando, meu marido viu a cena, olha isso. Meu marido viu a cena, quer dizer, então a gente já se encontrou depois disso, entendeu? E mas na ocasião me machucou muito, 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 entendeu? Mas eu já superei esse sofrimento. Mas é o que estou falando. Tiveram algumas outras situações que realmente me machucaram e eu
tirei da memória, mas assim, dizer que se eu for encontrar hoje, qual é o sentimento que eu vou ter da pessoa? Não sei, não sei, não sei dizer. Honestamente, não sei. É. O coração, Solange. Vai, pega o caderno de 400 páginas, Isso, Vou come umas escrever. escreve. Uma canequinhas carta para cada um. Queima. e depois vai para Depois vai fogueira. queimar. Depois vai para Ah, fogueira. depois vai Isso. para fogueira, Mas para queimar as cartas. dependendo de como for, deixa os bombeiros avisados, tá bom? Pois é, cuidado, vai fazer no prédio, Solange. Mas o bombeiro é do lado da minha casa aqui, é bem na esquina. Fácil. Vai, se senta, faz um luau, pronto, vamos embora. Melhor a gente parar aqui porque É, essa grande. pergunta é grande, né? Faz um Isso. luau, queima tudo. Então, nós vamos Nós parar. paramos? Talvez seja por conta dessas explicações que a Irmã Sidofô nos orienta tanto em relação ao afeto na convivência. Isso.